E o Botafogo já está se preparando para os próximos 2 clássicos seguidos aí do Botafogo, tá certo? O Botafogo que enfrenta agora hoje o Fluminense e no domingo enfrenta o Flamengo aí pela Supercopa do Brasil. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Fogão, o texto que está no mercado e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Olha aqui, a gente vai ter o primeiro clássico do Campeonato Carioca hoje. O Botafogo recebe o Fluminense no estádio Newton Santos, numa partida que marca também a estreia do grupo principal do Botafogo no campo. O primeiro clássico carioca do ano. Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Newton Santos pelo Campeonato Estadual. Do lado alvinegro, a partida marca a estreia da equipe principal. E o principal desfalque será o zagueiro Bastos, que ainda está em processo de recondicionamento físico. O atacante Arthur, único reforço que já está com o grupo, ainda não foi regularizado e também está fora. Ainda sem um novo técnico, Carlos Leiria, que comandou o time alternativo nas primeiras rodadas, segue à beira do gramado. Já o técnico Mano Menezes testou uma equipe com 3 volantes. O tricolor tem 2 desfalques importantes: Ganso, que ainda se recupera de uma miocardite, e Renato Augusto, que precisará passar por uma cirurgia no ombro e ficará fora por um período de 3 a 6 meses. As 2 equipes têm 6 pontos no Carioca e estão fora da zona de classificação para a semifinal. Um clássico com confronto direto para aquecer o início da temporada. Muito bem, vamos olhar o clássico, o lado do Bota e o lado do Fluminense. Vene, eu vou com você do lado do Botafogo. O Bastos fora dessa partida, né? E também o Arthur, que não conseguiu ser regularizado. Provavelmente, domingo, o Botafogo corre para na Supercopa ter o jogador. Mas para esse primeiro clássico, ainda não. Então a gente tem um Botafogo provável aí com o John, Vitinho, Lucas Alter, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, o Alan, ou o Patrick de Paula, Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. A gente está falando só de 3 peças em relação ao Botafogo do ano passado, mas mais do que isso, sem o Arthur Jorge, né, Vene Casagrande? Sem o treinador, que hoje em dia a gente entende que é uma peça mais do que fundamental no futebol. Sempre foi. Mas eu falo tanto do jogo de prancheta que se existe hoje no futebol, né, não só mundial como brasileiro, e aí não ter um treinador, e aí o Carlos é um treinador, mas não é o treinador, como o Pedrosa falou, é o interino. Eu acho que essa vai ser o maior problema do Botafogo, né? Eu não tenho dúvida disso, a gente brinca aqui, mas de fato, quando você não tem um treinador ali, o treinador que vai assumir o comando durante a temporada inteira, é óbvio que é diferente. Mas eu repito o que eu venho falando durante toda essa semana e semana passada também. Estamos ainda em pré-temporada, Fernandinho. É óbvio que é um clássico, o primeiro clássico do Campeonato Estadual. Nós vamos sentar, nós vamos assistir, torcer para ser um bom futebol. Mas caso o Botafogo perca, ou caso o Fluminense perca, não vejo nenhum problema. Ainda está em pré-temporada. Óbvio, o ideal seria que o Botafogo já tivesse um treinador, já pensando em 2025, o ideal que o elenco do Botafogo já tivesse pronto, o ideal que o elenco do Fluminense também já tivesse pronto, mas é muito cedo. É pré-temporada, então não tem como exigir muito dos clubes. E eu falo mesmo sobre a Supercopa do Brasil. Se o Botafogo perder, se o Flamengo perder, não é para ter crise. É pré-temporada ainda, não é para ter uma cobrança em cima disso. Ah, tá tudo errado. Não é assim. É apenas um jogo. Mas torcer para ser um bom futebol. E é óbvio, o Botafogo, como você mencionou, esse time aí, é um time que tem alguns jogadores que já estavam na temporada passada. Mas todos, a maioria. Só que, por exemplo, tem jogadores que não conseguiram engrenar. O caso do Lucas Alter, que estava muito próximo de Vitória, Botafogo em cima da hora segurou ele porque ele estava esperando a chegada de um outro zagueiro, que é o caso do Jair, que está com a seleção brasileira sub-20. A ver como é que vai ser a atuação desses jogadores aí. E do lado do Vou dar só uma informação, tá? Eu acho que o jogo de hoje é boa pro Botafogo, ruim pro Fluminense. Cadê meu leque, hein, gente? Eu acho que o jogo de hoje, a responsabilidade é muito do Fluminense. Sim, sério? Porque o Fluminense, primeiro, já utilizou seus titulares, já tem um treinador desde o ano passado, e se liga nessa estatística. O Fluminense não vence o Botafogo desde 2022, há 7 jogos. Os últimos 7 jogos foi um empate e 6 vitórias do Botafogo. O Botafogo tá vencendo o Fluminense há 6 jogos seguidos. Pra vocês terem uma noção. Então, acho que a responsabilidade é do Fluminense. E o Fluminense fez boas contratações, Pedrosa. O Hércules, Canóbio. O Lucas Pedrosa, e pelo lado desse Fluminense, que obviamente quer quebrar esse tabu aí. O Fluminense, já falamos ali no VT, não tem o Ganso nem o Renato, né? Mas aí entra com o Fábio, Samuel, Ignacio ou o Thiago Silva, o Thiago Santos e o Fuentes.
Bernal ou Isaac, que é o menino, e aí a gente pode estar falando aí de 3 volantes, Martinelli e Hércules, o Serna ou o Arias, o Keno e o Cano. Um bom Fluminense também, né? Bom Fluminense. E já com um treinador que vem do ano passado, faz toda a diferença. Mas devendo futebol. Assim, eu entendo que tudo que o Thiago Silva falou, por exemplo, sobre o jogo contra o Madureira, as condições do gramado, da bola, mas o Fluminense tinha a obrigação de vencer o Madureira, por exemplo. E não vem apresentando um bom futebol nesse início de temporada com o Mano Menezes. Então, assim, lógico que é o Campeonato Carioca, tudo que o Vene falou, eu concordo 100% sobre não tem crise, é normal, é o começo do jogo, não espero um espetáculo hoje, apesar de serem, inclusive, os dois últimos campeões da Libertadores, Fluminense e Botafogo, mas eu entendo que o Fluminense tem que apresentar um pouquinho mais de futebol, um futebol mais atrativo. O Mano Menezes tem que começar a dar uma cara para esse time do Fluminense. Porque uma coisa é jogar em 2024 precisando vencer, na pressão de vencer. Então você usa mecanismos que muitas vezes têm a ver com a pressão. Nessa temporada não, o Mano Menezes tem que mostrar futebol, ele tá tranquilo, ele tem que mostrar novas ações, novos ajustes, uma melhor postura tática, uma melhor postura técnica, pra gente entender o que ele quer do Fluminense em 2025. E como eu disse, já jogou alguns jogos como titular e vai novamente com o time, digamos assim, com as suas principais peças. Então é de se lamentar a lesão que o Renato Augusto teve uma lesão no ombro, vai ficar fora aí por um tempo. Vai precisar passar por uma cirurgia no ombro, vai ficar de 3 a 6 meses fora. Então, Lucas assim, Pedrosa. eu acho que o Fluminense tem que apresentar um futebol hoje melhor do que o Botafogo. Por tudo que eu falei e também porque o Botafogo tá fazendo a sua primeira partida com a equipe principal. E ainda tem um ponto, o Mano ele tá participando da montagem do elenco. Exato. Ele, entre aspas, não pode mais reclamar sobre isso. Pelo contrário, o Fluminense está contratando quem ele está pedindo ou autorizando. É diferente, por exemplo, no caso do Botafogo. O Botafogo está contratando sem um treinador. Sim. Aí o treinador ele não está participando do elenco, mas é óbvio, eu também, e eu sou a favor disso, tá? Nem toda contratação tem que ser através de treinador. Até porque nessa porque era o treinador SAF, sai e o jogador fica. Nessa entendeu? era SAF, a gente só viu isso com o Luiz Castro. Não viu mais com nenhum outro treinador. Sim, não é Só só o Luiz que SAF, não. participou em algum Ativamente. momento ali ativamente de escolhas, né? Que isso. foi na virada de 22 para... Não, que foi nas escolhas de 23 mesmo. O Luiz Castro fez algumas escolhas. Alguns jogadores eram escolhas dele, mas a maioria não era, né? E esse Botafogo tem muito disso. Tem o scout, tem o próprio John, que é um cara muito... que participa muito dessas escolhas. O scout, que a gente fala tão bem aqui com o Alessandro, né? E toda a equipe. Mas, obviamente, que o treinador colocar uma peça ou não de confiança, isso é Claro, muito importante. faz parte. E hoje a minha animação, sabe qual é? Hoje o árbitro dessa partida vai ser Bruno Arleu. Pra mim, um dos melhores árbitros do Brasil. Tu tá brincando. Eu adoro o Bruno. Ele Eu negou adoro. uma expulsão vergonhosa pro Vasco no jogo passado. Ele... Vergonhosa. Porque ele tem um estilo que eu curto. Ele deixa o jogo correr. Tá, mas olha só, deixar deixa. o jogo Não, correr tá certo. não é ignorar a falta. Perfeito, O perfeito. jogador já foi a Portuguesa? Foi a Portuguesa. O jogador Foi. da Portuguesa já tinha amarelo, ele faz uma falta de matar contra-ataque no Paulo Henrique, o Bruno Arleu corre pra dar o amarelo, vê que é o jogador e deixa o jogo seguir. Mas falando sério, falando de arbitragem brasileira, algum árbitro vai ser unanimidade? Não. Que todo mundo vai gostar? Nenhum. Não, e tem Nenhum, outro ponto. Pela intensidade e velocidade do jogo, a gente tem o VAR, obviamente, isso. Mas a gente sempre vai ter erro. E Sim. o erro vai acontecer. Um erro, um outro erro. E alguns interpretativos que eu vou achar que vai ser, você Sim. não. Como já saímos no pau aqui, nós três nesse programa Sim. várias vezes. Mas não todo. Eu acho o Bruno um cara muito bom. Eu acho que ele deixa o jogo correr. Eu acho que ele é um árbitro carioca. E a gente vê pouco ele. Eu acho que ele fez um jogo do Botafogo no Brasileirão. E a gente vê umas cartas marcadas aí direto. Mas é porque eles evitam, né? Botar evita. árbitro do mesmo estado, né? Por isso que a gente vê pouquíssimos cariocas apitando no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê... Na Supercopa do Brasil vai ser o Ramon Abate. Você gostou? Eu tô cansado de falar de arbitragem. Na Supercopa do Vamos falar do Botafogo. Esse também está sem técnico. Tá. Você falou do Boca, o Boca tem tido problemas. O Botafogo teve um grande sucesso, óbvio, com o Arthur Jorge, mas tem tido problemas para manter os seus técnicos. E chegou um reforço, mais um. Arthur está aqui na nossa tela. Olha ele aí, professor. Sempre atrás de você, os reforços, viu? Já deram a 7 para ele? O Botafogo a 7 e a 10, né? Que responsa, hein? Vamos acompanhar o que disse o Arthur na apresentação? Vamos lá. É uma responsabilidade muito grande para mim, como profissional, de vestir uma camisa tão pesada que é do Botafogo e com a camisa 7, que é a principal daqui, né? Como você falou, o Garrincha
é um ídolo para todos nós aqui do futebol brasileiro e com certeza é um ídolo para mim, do meu pai também, do meu avô também. Então, com certeza, é uma responsabilidade gigante para mim. Então, estou muito feliz de estar vestindo, espero agregar demais, espero surpreender todo mundo aí. Quero ser campeão novamente aqui com o Botafogo. A gente tem que fazer aquilo que foi feito no passado de novo e eu estou preparado. É um sonho, não só para mim, mas para todo jogador que sonha. Com certeza eu quero jogar muito bem para, com certeza, as coisas agir naturalmente, que de fato, quando você vai bem, as coisas acontecem naturalmente como a seleção. Então, eu vou fazer meu trabalho bem feito para que um dia eu possa voltar. Que responsabilidade passou para mim aqui, sobre a ausência do Luiz Henrique, do Júnior Santos, cara que no passado fizeram uma campanha magnífica. Estou muito feliz, muito contente, não só eu, mas com certeza minha família. Acho que é uma honra para mim jogar num grande clube, de voltar ao Brasil, né, de um grande clube. Então, agradeço demais vocês. Com certeza foi um sim vindo do meu coração mesmo, da minha família. Então, estou muito feliz, muito honrado. Espero corresponder à nossa torcida e todos vocês. A exigência aumentou no Botafogo. Já chega mais pressionado. Mas acho que ele está acostumado, viu, professor? Jogou no Palmeiras. Jogou no Bahia. Feliz com a oportunidade. Jogou no Bragantino muito bem, muito. Acho que a impressão... No Bragantino, com todo o respeito, a pressão não é igual no Palmeiras, no Botafogo, não. Aí é que tá. E ele não precisava nem ir no Garrincha para falar de pressão, né? Se ele pegar o último que vestiu a camisa 7 aí, pesadíssimo. O Rei da América. Só isso. E ele já chega muito consciente de que tem que repetir o que fez no ano passado. Foram palavras dele. É pesado? Mas fazer o quê? É o preço que você paga por vestir uma camisa pesada dessa. A 7, a do Botafogo, é uma expectativa muito grande em função dele, porque é uma reconstrução. Ele vem simplesmente para reforçar o que era forte. Quando você fala de reforço, tudo bem, reforço para time que era fraco, você se destaca mais. Agora, reforçar o que já era muito forte, olha a responsabilidade. Eu falei, o nível de exigência aumentou. E muito. Mas ele já mostrou futebol suficiente para a gente esperar que ele possa chegar perto do que fizeram o Luiz Henrique e principalmente o Júnior Santos. Ele estava no Zenit. Isso. Aí pouca gente viu com frequência ele jogar. Talvez Mr. Europe tenha visto alguma coisa. Eu admito que eu tenha visto bem pouco, assim. A impressão é muito mais daqui do futebol brasileiro. E assim, é um jogador que eu acho que tem o perfil do Botafogo. Eu gosto da contratação, mas não acho que é o cara para, por exemplo, substituir o Luiz Henrique. Então, acho que não é legal essa responsabilidade de imaginar. Como o Juninho no Flamengo não substitui o Gabriel. Exatamente. Então, acho que é um cara que vai, assim, qualifica o elenco, é uma boa opção, mas ainda precisa de outros reforços no setor, porque você está falando de perdas significativas ali do setor ofensivo. Você está falando de Chiquinho Soares, Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos. Então, atribuir toda essa responsabilidade ao Arthur é injusto com ele. Ainda que seja um jogador que eu imagino que vai atuar bastante, vai ser importante, tem as características que o Botafogo normalmente busca nas suas contratações. Eu gosto desse reforço, mas acho que precisa de mais peças também ali para substituir todas essas ausências. Gosto também, acho que segue uma linha, mantém ali uma ideia de jogo do Botafogo, acho que se enquadra no que o Botafogo... De verticalidade, velocidade, não é? Exatamente, desse lado direito, principalmente. Acho que de qualidade técnica também. Importante a permanência do Igor Jesus, né? O botafoguense passou por isso também, que estava muito perto. Exatamente. Como é que é? Diga, Mari. Não, é isso? Que também, né, flertou com o mercado europeu. O Savarino, que é um jogador muito inteligente, que também tem um poder absurdo de influenciar os companheiros. Então, acho que dá para o Botafogo suprir ausências, não no sentido técnico, não no sentido comparativo. Mas eu tô com o Donk, porque perde peças do elenco, não só do time titular, né? O Júnior Santos, ele só saiu do time por conta da lesão. E quando voltou, ainda foi decisivo. Então, a gente não está só falando de Luiz Henrique titular, de Almada titular. O Júnior Santos foi muito importante para o Botafogo.
nas duas últimas temporadas principalmente. Então, acho que precisa permanecer no mercado e atacar nomes fortes ali para compor o elenco. O primeiro passo, acho que é abandonar essa ideia de que vai arranjar um novo Luiz Henrique, um novo Almada, não vai arranjar novo ninguém. Não tem uma maneira só de jogar futebol, pode encontrar uma nova maneira adaptando, ainda que tenha essa ideia de jogo, e para essa ideia de jogo permanecer é fundamental, foi fundamental a permanência, por exemplo, do Igor Jesus, é um cara dificílimo de substituir por característica. O próprio Savarino, mas está faltando gente para o trabalho do Almada, está faltando gente para o próprio trabalho do Luiz Henrique. Se o Arthur não chega a ser um Luiz Henrique, isso tem que ser compensado de uma outra maneira. E aí, quem vai ter esse trabalho é o cara que ainda não chegou, que é o técnico. Está faltando, eu não sei se tem, de repente tem, eu não estou sabendo. Está faltando musiquinha, com a camisa 7 do Fogão. Jorge Ben fez música, Jorge Ben é rubro-negro, fez músicas, né? Fio Maravilha, música do zagueiro, música disso, música daquilo. Bete Carvalho, que está no céu, obviamente já não vai fazer mais, mas Zeca Pagodinho, podia fazer uma música misturando Garrincha, misturando Pantera Negra, Luiz Henrique. Podia, mas eu acho que Teve música pro Segovinha, então, pô. Isso que eu ia falar, no caso do Botafogo, depois do caso Segovinha, é melhor jogar mais e cantar menos. Né? Essa foi boa, hein, professor? Tinha, agora você acabou comigo, tinha professor. música, mas não tinha bola. Não adianta nada. Agora você acabou comigo, professor. Vamos jogar mais. Vamos jogar mais e cantar menos. Segurada? Eu adoro uma cantadinha. Mas o Garrincha também, já fez a parte dele, tá na história. Luiz Henrique também. Luiz Henrique, Pantera Negra também, pode fazer para esses. Pode. Para os consolidados, pode. Quem chegou agora, no não. Panteão Alvinegro, Arthur ainda não. Não. Vamos jogar bola. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que enfrenta o Fluminense hoje, às 21h30. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, né? O Botafogo que enfrenta hoje o Fluminense. Muitos se dizem que o Fluminense é favorito. Na minha opinião, o Botafogo, por mais que esteja sem um treinador no momento, o interino ali, né? O cara que está no comando do time do Botafogo é muito competente, né? Pode sim aí, digamos, tirar aí esse favoritismo do time do Fluminense. Na minha opinião, o Botafogo tem chance sim de vencer esse jogo aí, né? Lembrando que se tivermos o Patrick de Paula hoje em noite expirada, mais uma vez o Botafogo pode se consagrar aí, né, vencedor dessa partida. E lembrando também que no domingo, né, às 4 horas da tarde, o Botafogo tem a sua primeira final do ano, que é contra o Flamengo, que é o lógico campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, né? Jogo único, né, pela a taça, né, uma taça Super Copa do Brasil. E vamos ver se o Botafogo ganha esse jogo, né? Muitos também botam a culpa que o Botafogo não treina treinador e aquilo outro. Só que o Botafogo tá indo ali, né? Mesmo sem o treinador, com alguns jogadores que saíram, tá indo ali devagarinho, tendo seus resultados aí, né? E lembrando também que o Botafogo está negociando a contratação de Juan Cruz, né? Centroavante do Londogorets, né? Então, é formação aí do canal TF, né? Que o Juan Cruz é mais um nome na mira do Botafogo para a temporada 2025, né? O centroavante do Londogorets negocia com o Glorioso. A informação foi publicada nesta quarta-feira. No caso, hoje, né? O jogador de 23 anos, né? E passou por Santos e Vasco no futebol brasileiro. O Botafogo está atrás de um centroavante após a saída de Tiquinho Soares, que foi negociado com o Santos. Então, o Botafogo está querendo aí mais um centroavante para o seu elenco. O que é que vocês têm a falar aí sobre essa contratação, né? Eu confesso que não conheço muito esse jogador, não tenho na lembrança aqui, né, alguns números do jogador assim, de alto, mas se o scout do Botafogo está tentando, é porque certamente viu algo interessante ali que pode sim trazer esse jogador para trazer no time do Botafogo. Mas e aí? Queremos saber também a sua opinião para esse jogo de hoje, de logo mais, contra o Fluminense. O seu palpite, o seu placar para essa partida de logo mais. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal,
Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!